Olá! Você tem um desconforto, você tem uma dor e não sabe a causa, já foi em vários profissionais de saúde e a resposta que você tem é: bom, espera, é assim mesmo? Então, hoje eu vou estar te falando sobre um assunto que pode ser a causa desse seu problema, tá bom? Eu sou o Dr. Israel, sou fisioterapeuta, formado em osteopatia, expert no tratamento das aderências e do estresse. E vamos lá. Bom, existe muitas coisas que podem estar gerando essa alteração e por conta disso a sua dor. Entre elas, e a mais frequente, é uma situação que se chama aderência. Aí você pergunta, doutor Israel, o que é isso? O que é aderência? Bom, eu fiz um vídeo falando sobre aderência pós-cirúrgica e que eu explico direitinho o que é aderência. Mas vamos resumir aqui o que é aderência. Aderência é quando tem um processo inflamatório e o corpo produz uma substância, uma proteína chamada colágeno, com o objetivo de quê? De juntar aquelas estruturas que sofreu uma lesão, sofreu uma agressão, então cola tudo ali para resolver o problema. O detalhe é o seguinte, às vezes cola uma estrutura que está normal, que está íntegra, junto com uma estrutura que foi lesionada. Então vários tecidos ficam assim grudados juntos e isso gera uma série de disfunções e possivelmente esse desconforto, tá ok? Então vamos falar sobre as principais causas de aderência. Não são todas, tá? A principal, a mais frequente, são as cirurgias. Isso mesmo, toda cirurgia gera aderência, sem exceção, tá bom? Só que essa aderência muitas vezes é trabalhada e através desse trabalho, às vezes por um profissional, às vezes por atividade física, essa aderência deixa de incomodar, mas normalmente ela está presente, tá? E depois da cirurgia, o que vem? Vem aquele incômodo sem a gente saber o que é que está alterado, possivelmente aderência. Mas não para por aí não. Outra causa de aderência são os traumas, principalmente naqueles carros, aqueles automóveis antigos, que não tinha o esquema de proteção como hoje, airbag, tinha cinto de segurança, vários pontos. Então, muitas vezes a colisão ou a batida de carro, que antigamente as pessoas sofriam, tinha muitas vezes trauma no rosto, na cabeça, e esses traumas geravam o quê? Aderência. E depois, normalmente, qual que era a queixa? Nossa, ficou uma dor de cabeça, ficou diferente depois do acidente automobilístico, acidente de moto. Possivelmente aderência, tá ok? Mas não para por aí não. A torção do tornozelo também podem gerar essas alterações. Então a pessoa torce o tornozelo e fala: meu pé depois que eu torci o tornozelo nunca mais parou de inchar. Ou em outros casos, depois da torção do tornozelo, sempre tem uma dorzinha lá naquele cantinho. Possivelmente a aderência está gerando essas alterações e a sensibilidade e a vascularização dessa região também, tá ok? Mas não para por aí não. Outra causa são o quê? As infecções. Infecção de maneira geral. Toda infecção, o que acontece? O vírus, a bactéria, o micróbio vai destruir uma área da célula e essa área vai gerar o processo inflamatório, o colágeno vai migrar para ali, então às vezes a pessoa tem uma gastrite. Pois é, depois da gastrite, o médico faz o tratamento que deve ser feito, mas o incômodo persiste. Mas o médico fala, não, mas não tem nada, é assim mesmo. Não é assim não. Possivelmente
existe a aderência naquela região e está dificultando os movimentos que o estômago precisa fazer durante o processo digestivo. É isso aí, mas além da aderência, existe as inflamações crônicas. Pessoas que têm o intestino irritado, doença de Crohn, endometriose, também têm esses mesmos problemas. Gente, quando a gente libera a aderência nesses casos de inflamação crônica, o resultado é tão legal, a pessoa fica tão satisfeita e eu sempre falo para elas agradecerem a Deus e eu fico contente e grato a Deus por Ele me usar para aliviar as dores das pessoas. Mas não para por aí não. Existem os processos físicos. Por exemplo, queimadura. Eu já atendi uma pessoa que tinha até necrose na parte da perna. Por quê? Porque o sangue não conseguia chegar até a região e o tecido não tinha nutriente, não tinha oxigênio, e aí ele acabava morrendo, apodrecendo na carne. E a gente liberando essas aderências, o resultado é fantástico, gente. Vale a pena, tá? Mas o frio excessivo também pode ser um agente causador de necrose. Por quê? Porque o frio às vezes é tão grande que os vasos se contraem tanto que o sangue não passa e não nutre o tecido. E isso vai gerar a morte celular, consequentemente vai ter a formação de colágeno, e o colágeno vai gerar aderência entre músculo, osso, ligamento, e isso aí é facilmente, é fácil de se resolver esses tipos de problema. Essas dores que acompanham o indivíduo que tem aderência. Mas não para por aí não. Dentro desse processo físico, existe também as pessoas que sofreram a radiação, a radioterapia. Depois de um processo de tratamento de células malignas, o que acontece? O médico muitas vezes ele faz esse tratamento, que é um tratamento necessário, tá? Eu não estou falando mal do tratamento, mas muitas vezes depois fica sequelas terríveis. Só que você não precisa continuar com essas sequelas. Você precisa conhecer alguém que cuida, que trata esse tipo de problema, tá ok? Mas não para por aí não, ainda tem duas situações que são terríveis e acontece principalmente com criança. Pais, cuidado com seus filhos, tá? Então, quais são esses problemas terríveis? Criança que coloca soda cáustica ou ácido sem saber que aquele produto é um produto que não é adequado para colocar na boca e começa a queimar. O que a criança às vezes faz? Engole e toda essa região do esôfago é queimada. Isso aí gera aderências terríveis que vão dificultar depois o esôfago de fazer o movimento de levar o conteúdo que é colocado na boca e que precisa chegar no estômago, levar esse conteúdo para o estômago. Essa contração fica toda alterada. Por quê? Porque o esôfago fica tudo colado na parede. E, gente, é muito fácil a gente tratar esses quadros. Então, a minha dica para você que sofre dessas dores, desses incômodos, depois de algum dessas situações e não sabe o que fazer é o seguinte: procura um profissional que entenda e que assim se importa com a sua dor, mas só que esse profissional tem que saber tratar também, tá ok? Então, lembrando, eu sou o Dr. Israel, trabalho há mais de 15 anos numa clínica spa, já atendi mais de 3.000 pessoas com esses problemas. Se vocês quiserem mais informação, só descrever aí que a gente vai estar acompanhando para ajudar as pessoas que sofrem com esses problemas. Um grande abraço.